Sábado passado, como o Sozinho falou, a gente estava fazendo reflexões sobre o sentido da vida, né? E nós vimos que a vida tem um sentido que nós atribuímos a ela. A vida, ela é aberta e nós, pela nossa influência cultural, pela nossa base de ação, pela nossa interpretação, pela nossa visão de mundo, individual e coletiva, nós vamos atribuindo um certo sentido à vida. E nós vimos também que quando a gente não atribui um sentido claro, objetivo à nossa vida, alguém faz isso por nós. Que foi uma das coisas que Romeu San comentou sábado passado. Alguém ensina o sentido da vida deles para nós. Menos mal. Poderia ser pior. Não que seja o ideal, mas é o processo educativo isso, né? É a interação, é a nossa interdependência que proporciona esse tipo de situação. Então, quando a gente não atribui um sentido à nossa vida, principalmente quando a gente vai ficando mais maduro, a gente vai pegar o sentido que a nossa coletividade atribui mesmo. Só que às vezes chega um momento na nossa vida que aquele sentido que a gente atribuía à nossa vida fica meio... Boa tarde, Luana. Fica um pouco estranho. Parece que aquele sentido da vida que a gente aprendeu não nos serve mais. E nessa perspectiva, eu tenho uma história para contar de um aluno. Isso vai fazer 3 anos agora, no final desse ano. Eu tenho um aluno em uma escola aqui em Campina Grande que ele era top. Ele sabia de tudo, de todas as matérias. Aquilo que era dado, aquilo que tinha nos livros. Boa tarde, Gil. Ele sabia, ele dominava. E era um espetáculo, o menino. Você pediu uma explicação de uma coisa, ele embasava a geografia com a biologia, com a química, com a física, com tudo que você puder imaginar. Mas eu me lembro que quando foi no final do ano, esse jovem de 3ª série do ensino médio, ele chegou para mim e disse: professor, eu não me sinto feliz. Exatamente, Paulo San coloca, uma vida dedicada a seguir a vida dos outros. Isso mesmo. Eu não me sinto feliz, professor. O que me mandaram fazer, eu fiz. Tenho boas notas, sou um bom filho, sou um bom amigo, mas, professor, me falta alguma coisa, professor. E eu fiquei assim, disse, nossa, que percepção esse jovem teve. Ele estava numa crise do sentido da vida. E eu disse, eu lhe aconselho procurar o setor de psicologia da escola, que é o responsável por isso. E ele fez tratamento
né? Ele fez várias consultas com psicólogo da escola e também fora da escola. E depois ele me disse, professor, muito obrigado pelo senhor ter me encaminhado ao setor de psicologia da escola, que eu tenho muito preconceito em relação a isso e eu vi que realmente é necessário. Eu me lembro também que uma vez eu estava conversando com uma pessoa já adulta, já uma senhora, e essa pessoa assim, desgostosa com a vida, sabe? A vida sem brilho. E ela disse, olha, eu só não desisto porque eu tenho uma família, eu tenho 3 filhas e eu preciso estar bem para elas ficarem bem. E eu disse, é isso mesmo. A gente precisa estar bem, que é para as pessoas que vivem direta e indiretamente com a gente, também ficarem bem. Uma grande ilusão que nós temos na vida, e aí um sentido estranho que a gente pode atribuir à nossa vida, é achar que se eu estiver bem, o restante pode se explodir. Quando a gente atribui um sentido puramente individual à nossa vida, dá errado. Isso é burrice. Por quê? Veja, se a gente vive numa sociedade onde cada um pensa apenas em si, não liga com o sofrimento, com a infelicidade do outro, quando eu estiver bem, quem é que vai estar bem para me ajudar? Então, a gente deve atribuir um sentido da nossa vida, não apenas uma questão individualista, mas sim uma coletividade. E dentro dessa coletividade, existe, ainda bem, as diferenças. Existem as diferenças culturais, as diferenças religiosas, as diferenças ideológicas. Mas o importante é que todos os ramos da nossa diferença estejam bem, que é para a gente poder ter um diálogo saudável. E é nessa perspectiva, vai fazer um mês mais ou menos, eu participei, estava assistindo uma live de Ana Cláudia, que ela mora na Alemanha, que era justamente sobre essa questão do racismo, essa questão da empatia, como é que a gente entende o outro no lugar do outro. E amanhã vai ter um encontro também, eu já coloquei no grupo do Zazen, depois se ela quiser dar uma palavrinha, convidar todo mundo, o espaço está liberado, Ana, que é justamente isso que às vezes falta na nossa sociedade. E não é de hoje não, como a gente viu, né? Isso aí ao longo da história, isso vem acontecendo, não é? E uma outra coisa que, para a gente poder começar realmente o nosso assunto, é que, como eu estava dizendo antes, quando a gente não coloca um sentido claro na nossa vida, alguém faz por a gente e é comum a gente ter problemas. É comum a gente depois ter problemas. E uma das coisas que a gente aprende nessa coletividade, não é em todas as culturas, mas na nossa ocidental principalmente, é que muitas vezes o sentido da vida é ficar rico. O sentido da vida é ter um bom emprego, pagar as contas, e a gente viu um pouco isso na palestra da normose, né? A doença da normalidade. E muitas pessoas vão vivendo a sua vida atribuindo sentido a essa questão material, só que como a gente viu sábado passado, os bens materiais você pode ganhar na loteria, você tem apenas um tempo, um ano e meio de bem-estar,
mas depois o seu bem-estar ele volta para aquilo que já é comum, para aquilo que é habitual, ou seja, a riqueza acima da média, ela não contribui para a nossa felicidade, que é outra coisa importante, é outra coisa interessante para a gente refletir, é que nós atribuímos o sentido da nossa vida a uma felicidade. Para a gente, o sentido da vida é ser feliz. E a gente entra numa aspiração por coisas e a gente vai gastando a nossa energia vital, e foi aqui que a gente parou, a gente vai gastando a nossa energia vital com coisas que a impermanência, mais cedo ou mais tarde, vai corroer. A gente vai gastando a nossa energia vital com coisas que nem sempre são capazes de nos ajudar nos nossos aspectos mais profundos. E eu me lembro que eu deixei também 3 questionamentos, 3 reflexõezinhas profundas, que era a primeira reflexão. E isso, o Paulo Sen, ele coloca a imposição da felicidade, né, como sendo algo puramente egóico, que é o que a gente vive há tempos, né? É uma doença, realmente. Então, a primeira reflexão que eu deixei é: a vida para você sempre teve o mesmo sentido? Será que de quando você é gurizinho até agora, a sua vida sempre teve o mesmo sentido? Possivelmente não. Porque a gente vai vivendo, vai entrando em contato com outras coisas, e essas coisas que a gente entra em contato vai alterando a nossa percepção de vida. E uma coisa muito interessante é que a gente até pode dizer, não, tem coisas que permanecem. Esse aspecto aqui da minha vida, eu vejo que o sentido ainda continua. Beleza. Então, realmente, às vezes tem alguma coisa, algum sentido que a gente atribui à vida que ele permanece ali. Só que vai mudando um pouquinho dependendo das condições que nós estamos. Vou dar um exemplo. Sou um monge noviço, zen. Estávamos aqui há 5 anos fazendo atividades presenciais. Depois entramos em quarentena. Então, esse era o sentido que eu tinha atribuído. Quando entramos na quarentena, as atividades físicas estavam suspensas, como ainda estão. Até que, numa conversa, Romeu San, Sozen San e eu, principalmente eles, resolveram criar essas atividades online. Veja, mas qual era o sentido que eu tinha atribuído? O sentido era atividades presenciais. Então, esse aspecto do Zen, por exemplo, comigo continuou. Só que 2 pessoas, e depois vai entrar meu pai na história, eles vão fazer com que eu enxergue aquela coisa, aquele sentido da minha prática individual e coletiva de outra maneira. Então, por mais que a gente tenha alguma coisa, algum sentido da vida que continue com a gente, as condições vão mudando, a gente vai entrando em contato com outras coisas, com pessoas, até com objetos e com situações, que vão fazendo com que, ora, esse sentido da vida aumente, ou então ele fique mais o quê? Mais restrito, como estava o meu. O meu sentido da vida estava muito restrito antes dessas atividades online. Porque eu fiquei preso naquela bolhazinha. Então, isso deve acontecer com você. Tem um sentidozinho ali que continua, mas alguns aspectos desse sentido é alterado com o passar do tempo. Então, eu fiz esse questionamento a semana passada. Um segundo questionamento que eu fiz é: será que o que acontece quando a gente consegue o objeto que tanto desejava? Quando a gente consegue o que tanto desejava, o que acontece? Eu não sei se vocês fizeram essas reflexões, né?
E se alguém desejar falar, comentar aí no chat também, sinta-se à vontade. Mas é comum acontecer assim. O nível de satisfação aumenta, a gente fica eufórico, só que depois esse nível de euforia diminui. Depois aquilo passa. E quando são objetos, quando as nossas conquistas são puramente materiais, dá um trabalho desgraçado. Por exemplo, a gente tem que ficar limpando os objetos, tem que ajeitar, tem que cuidar, tem que... E algumas vezes, isso gera a gente tem um cuidado excessivo e aquele tempo deveria ser um tempo que a gente poderia estar desenvolvendo uma qualidade interna. E eu me lembro que eu falei aqui a semana passada, sábado passado, o seguinte, que o ideal para o praticante espiritual é fazer as atividades do dia a dia, só que com uma perspectiva de como isso contribui para o meu mundo interno. Você pode fazer qualquer atividade, revolucionária ou não, seja o que for, mas lembre-se de que maneira aquilo pode contribuir para o meu mundo interno, para eu desenvolver habilidades internas. Acredito que o Romeu Santos tenha dito alguma coisa, minha habilidade leitora nessas coisas são muito devagar, Romeu Santos. Tu pode repetir, Romeu, se quiser ligar o microfone também, meu filho. Eu disse que... boa tarde. Eu disse que quando você adquire um objeto, falando no objeto propriamente dito, uma coisa, ele passa de um objeto de desejo para um objeto de estima, de você ter muita estima por esse incensário, tem muita estima por ele, então você acaba meio que preso a ele, exatamente, como o senhor falou depois, você acaba meio que esquecendo de algumas coisas que você tem que fazer para você e acaba meio que periodicamente, eu acho, até você achar outro objeto que prenda o seu desejo, você se prende à estima que você tem por aquele objeto. Isso, obviamente, falando de objetos, né? de objetos, isso mesmo. Perfeita colocação. E uma outra coisa que a gente também deixou para a gente refletir durante a semana foi assim. E quando a gente consegue estar em relacionamentos que a gente tanto desejou? Você já deve ter percebido que em tudo, mas nos relacionamentos é uma coisa interessante. É que de vez em quando a gente precisa estar ressignificando as nossas relações. De vez em quando a gente precisa estar atribuindo novos valores aos nossos relacionamentos. E também às situações que a gente vive. Quando a gente não consegue atribuir um valor coerente, um valor saudável às pessoas e também às situações da nossa vida, a gente cai. A gente adoece. Então, é assim, quem é pai percebe isso claramente. Nós temos os filhos vão crescendo. Se não tiver cuidado, a gente fica preso, entendeu? Lá no passado, com um bebezinho. Então, a gente tem que ir mudando a perspectiva de acordo com as coisas que vão acontecendo. E outra coisa que a gente viu aqui, eita, introdução longa, hein? Outra coisa que a gente viu aqui é que os Budas, os Bodhisattvas também, eles não têm a sensação de que eles precisam de felicidade. Eles não acham que falta a eles felicidade. Só que nós achamos que precisamos ser felizes. A gente aspira a felicidade. E o que eu acho interessante é que a gente ainda acredita, muitas vezes, que é preciso buscar a felicidade em algum lugar.
Onde é que está a nossa felicidade? Em alguém? Então, numa pessoa, numa situação, num objeto. E a gente entra nessa busca pela felicidade e muitas vezes, eu já comentei isso aqui com o pessoal que frequentava logo no início, a gente acha que felicidade é seguir o caminho das coisas que levantam a nossa energia. A gente acha que felicidade é seguir as coisas que brilham, que nos faz, sabe assim, desejar ardentemente. Então, assim, algumas coisas brilham para nós, algumas coisas levantam a nossa energia e a gente passa a seguir aquilo. Coisas simples do tipo dinheiro. Dinheiro levanta minha energia. Eu vou lá e sigo. Novela, a série, levanta minha energia, eu vou lá e sigo. O zazen levanta minha energia, eu vou lá e sigo. Futebol, não, futebol pode, certo? O futebol levanta minha energia, eu vou lá e sigo. Então, o nosso conceito de felicidade, o nosso conceito de sentido da vida, anda por aí. Em seguir as coisas que levantam a nossa energia, que geram um certo bem-estar. E quando a gente para fazer algumas reflexões, é interessante porque a gente começa a perceber que essa felicidade que vem de fora, como a gente analisou aqui faz tempo também, ela é uma felicidade passageira. Eu me lembro que uma vez alguém falou para mim, não, eu pensava que felicidade era eu ficar em casa num dia chuvoso, de frio, com cobertor e assistindo minha série. Não é felicidade, não? É uma felicidade. Mas não é a felicidade. Então, quando a gente passa a analisar a vida sob essa perspectiva, é curioso porque a gente começa a perceber que, com o passar do tempo, a vida vai passando e o brilho das coisas é alterado com o tempo. O brilho das coisas é alterado com o tempo. Às vezes a gente não gosta de alguma coisa e depois aprende a gostar. Às vezes a gente gosta de algo e depois passa a não gostar. Então, assim, de tempos em tempos, a gente tem que parar, e é isso que a gente está fazendo aqui nesses 2 sábados, de tempos em tempos, nós temos que parar e ressignificar, dar um novo sentido à nossa vida, aos nossos relacionamentos, aos nossos objetos, aos nossos valores. Então, a gente precisa fazer esse tipo de análise de maneira aprofundada, de vez em quando. Então, perceba que de tempos em tempos também rola uma insatisfação. Nossa, tem hora que está tudo lá em cima, uma felicidade, uma vibração completa, aí depois aquilo murcha. Então, nós seres humanos, nós temos uma coisinha que é a insatisfação. Nós temos muitas insatisfações. A insatisfação, quando é excessiva, ela é muito prejudicial. Mas qual é a nossa conta? A nossa conta é assim. Eu vou preencher essas minhas insatisfações
Eu vou preencher essas minhas insatisfações com coisas materiais. Eu vou preencher esse vazio com coisas. Só que esse vazio, que muitas vezes a gente sente, não é preenchido com coisas. Muitas vezes esse vazio que a gente sente, quando a gente tenta preencher com essas coisas materiais, é mais ou menos como a gente está com sede e beber a água do mar, sabe? Dá mais sede ainda. Porque essa insatisfação que às vezes a gente tem na vida, não são necessariamente insatisfações por coisas materiais. Porque se fosse, era fácil de resolver. Você comprava aquilo e estava tudo resolvido. Você adquiria aquela pessoa, estava tudo resolvido. Então, esse vazio, essas insatisfações que nós temos, elas são vivenciadas de maneira saudável com a prática espiritual. Eu não estou dizendo que nós devemos nos tornar um xiita. Olha, a partir de hoje, todo mundo vai virar uma seta também aqui, certo? Não que xiita e a seta seja a mesma coisa. Nós vamos virar uma seta, nós vamos largar tudo. Não, existe um equilíbrio, que é o que o Buda fala, que o caminho é o caminho do meio, e não o caminho dos extremos. Tem um psicólogo nos Estados Unidos, chamado de Tim Kasser, que ele fala sobre a nossa sociedade. Como é que a gente está valorizando as pessoas e os objetos? Ele diz o seguinte: a fixação, a aquisição material, não apenas mina a nossa felicidade, como também distorce a forma como nos relacionamos com as outras pessoas. Quando as pessoas colocam grande ênfase em consumir e comprar, ganhar e gastar, pensar no valor monetário das coisas e pensar em coisas durante grande parte do seu tempo, essas pessoas podem mais facilmente começar a tratar as pessoas apenas como coisas. Que é o que acontece na nossa sociedade. Para eu ter determinados objetivos, eu capturo as pessoas. Essas pessoas são coisas que vão me levar a um determinado objetivo. E se a gente entra nessa piração deles, quando a gente é, por exemplo, demitido e não tem uma base boa, o cara entra em parafuso. Então, nessa análise de hoje e essa análise de sábado passado, a gente analisando a vida nessa perspectiva, a vida ela não fica rasa. Quando a gente analisa nessa perspectiva além da matéria, observando essa nossa subjetividade, as nossas emoções, os nossos pensamentos, realmente a vida ganha outro sentido. É justamente, pessoal, essa subjetividade que ultrapassa o tempo e o espaço. Para onde você for, essa subjetividade lhe acompanha. Por isso que eu fiz aquela conta semana passada com vocês. Nós devemos trabalhar 8 horas. Nós devemos dormir 8 horas. Sobraram 8 horas. Mas nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos deslocar, mas faz de conta que por dia eu tenho 5 horas. De que maneira eu uso essas 5 horas?
São essas 5 horas que podem fazer a diferença no sentido da sua vida. Você deve utilizar, acredito eu, enquanto um praticante zen, enquanto um praticante espiritual, são essas 5 horas que você deve desenvolver suas qualidades. Não só nelas, sempre. Mas como é que eu utilizo esse espaço de 5 horas? Como é que eu contribuo para a minha existência individual e coletiva? E aí tem uma coisa que as tradições religiosas gostam muito de falar, de maneira diferente às vezes. Algumas preferem dizer que a felicidade está em seguir é o tal do Dharma, né, Paulo? Algumas tradições falam em seguir um ser espiritual. Que a felicidade vem em seguir um ser espiritual. Que o sentido da vida está em seguir um ser espiritual. O budismo não está por aí. O Dharma, esse tal de Dharma, como foi dito agora, esse tal de Dharma, às vezes, muitas vezes, ele nos ensina que o bom é a gente acessar uma felicidade sem causas. Acessar a felicidade sem causas. Por que você está feliz? Não porque eu estou com a água a 15 graus. Ah, porque você está feliz? É porque o som aqui do meu vizinho agora está baixo. Felicidade sem causas. Essa felicidade sem causa, ela vem, como o Romeu Santos disse lá no início. Ele colocou ali no chat. Quando a gente se livra dos 3 venenos, que é uma coisa que a gente já estudou aqui no curso de preceitos. É uma das coisas que é a nossa primeira lição enquanto budista, zen budista principalmente, é se comprometer, não é só zen, em não ser dominado por essas 3 pragas. Existem as 7 pragas do Egito, se não me engano, do Egito, aqui são as 3 pragas. São os 3 venenos que a gente chama no budismo. Raiva, ganância e ignorância. Galera, veja só. Se eu não tenho raiva, se eu não sou ganancioso, se eu não sou ignorante, com o que é que eu vou azedar a vida? Se eu não tenho raiva, ganância e ignorância, não tem como eu azedar a minha vida e a vida alheia. Mas o que foi, nos ensinaram? Olha, de segunda a sábado você trabalha e estuda. Sábado, a partir do meio-dia, aí você pode se dedicar a você mesmo. Só que a gente está cansado. Então, a vida de um praticante espiritual é justamente quando ele vive a sua vida comum, mas de forma iluminada. Que é o que o mestre Dogen fala. A minha vida comum, ela é cheia de luz. Então, a iluminação é justamente como eu vivo. O sentido da nossa vida, de maneira mais profunda, é como nós vamos viver. Nós não precisamos fazer uma revolução, mudar o sistema econômico, o sistema político, para poder ter uma vida mais significativa. Nós não precisamos disso. É como nós vivemos. É a partir desse como nós vivemos que nós vamos transformar as pessoas, a sociedade, os valores. E quando eu falo os valores, percebam que as tradições religiosas, muitas delas, elas têm os mesmos valores.
Então, se eu não tenho raiva, se eu não tenho ganância, se eu não tenho ignorância, não tem com que eu estragar a minha vida nem a vida alheia. Como uma vez eu estava conversando com meu pai. Era uma postagem do Facebook que tinha assim: pessoas bem resolvidas não atrapalham a vida de ninguém. Não é mesmo? Então, nós deveríamos viver a nossa vida nessa perspectiva. É fácil? Não. Por que não é fácil? Porque muitas vezes a gente acha essa história que a gente está contando aqui, essa conversa, a gente acha bonita. Olha como é bonito. Eu acho lindo. Eu acho tão lindo que eu vivo por isso. Mas só achar lindo, só achar bonito, não resolve o problema. É preciso a gente praticar. Por que será que os grandes mestres de diferentes tradições filosóficas, religiosas, por que será que eles saíram do convívio social por um tempo e foram meditar? Por que Jesus foi para o deserto? Por que Maomé foi para o deserto? Por que outros se afastaram? É porque é bonito? Não, é doloroso. É doloroso você ficar distante das pessoas que você gosta. A gente que vai fazer treinamento, a gente sabe o quanto é difícil. Ficar longe de esposa, ficar longe de filho, ficar longe das pessoas, dos amigos, da nossa família. Isso é uma coisa difícil. Então, a gente não vai resolver as nossas questões mais profundas achando essa conversa bonita. A conversa bonita, e aí eu me lembro, eu estava conversando com o Paulo esses dias, da dificuldade que é praticar. E eu me lembro que a Monja Coen, que é a professora, né, da gente aqui, ela disse assim que as pessoas vêm até aqui porque eu falo algumas coisas que agradam, porque eu apareço na mídia, mas na hora de praticar, quem deseja? Quantos desejam? Porque esse dedicar-se, essa dedicação, ela depende de uma série de fatores. Mas tem um fator principal, que é a sua vontade. Então, a prática espiritual, no caso do Zen budismo, o Zazen, é a ferramenta que vai disponibilizar que a gente limpe os nossos influxos mentais, emocionais, para a gente ver a vida de maneira coerente com o que ela é, que é a ausência da ignorância. O que é ignorância? A ignorância é não ver, a ignorância é não saber como as coisas funcionam. Então, o zazen é a prática que vai limpar os meus influxos. Eu estava pensando ainda agora, vocês lembram do disquete? Não sei se todo mundo lembra do disquete. O disquete é um objeto assim que a gente colocava no computador e gravava as coisas, depois a gente podia deletar aquilo. Olha que coisa maravilhosa.
A gente deletava o arquivo. Tem um moço, agora muito moço, que eu conheço faz pouco tempo, que ele disse que o disquete não é do tempo dele, não. Tá bom. Ele é do tempo do pendrive, já ficou para trás também, né? Do HD externo, não, das nuvens. Esse rapaz do tempo das nuvens. Essas nuvens têm dado tanto trabalho para gente que é professor, você nem imagina o quanto. Eu tô doido para chover às vezes. Então, pessoal, assim, a gente não pode achar só essa conversa bonita, essa conversa agradável. A gente tem que se sentar. A gente precisa ver as coisas com clareza. A gente precisa purificar as nossas emoções, purificar os nossos pensamentos, que é para a gente ficar numa posição melhor para ver as coisas como elas são. Que foi um tema que a gente estudou aqui no retiro do ano passado. Eu me lembro que eu mostrei algumas imagens, aí tinha coisa que eu não conseguia ver e a galera via. Disse, não, bom, isso aqui é tal coisa. Eu digo, não é. É sim. Eu digo, não é, eu só vejo aqui uma coisa, você está vendo duas coisas. Então, assim, a gente desenvolver... Pessoal, isso é uma coisa que não custa nada. O que é que custa você parar? Durma menos, assista menos. No início, eu vou dizer para você, faça 10 minutos. Não é o suficiente, mas já está começando. Que é para seu corpo se acostumar, para sua mente se acostumar, para suas emoções se acostumarem. Mas depois dedique 40 minutos por dia. Não pode 40, 30. Olha, uma coisa é a vida com e outra coisa é a vida sem a prática meditativa. E como colocou o meu aqui, de preferência assim, objetivos. Né? Que é o que o Zen diz, né? Sentar-se. O Zen tem, em japonês a gente chama shikantaza, simplesmente sentar-se. Simplesmente se sente. Não tenha grandes objetivos. Ah, eu quero a iluminação agora. Vai ficar tudo resolvido agora. Não vai. Mas não importa quanto tempo demore. O importante é que a gente acessa. Cada tradição trabalha de um jeito. Isso mesmo. Nem realização, nem não realização. É uma das coisas que falou o texto que a gente leu aqui durante as quartas-feiras. Olha só. Cada tradição trabalha de uma maneira. O budismo, de maneira geral, trabalha de uma forma e a gente trabalha, a gente faz com que os praticantes, as pessoas que realmente querem estudar o Dharma, perceba duas emoções principais, duas emoções opostas, que não é o momento da gente falar disso aqui agora, por exemplo, não é? Então, vamos voltar à felicidade. Como é que a gente quer o sentido da vida? Sozinho, tu me socorre. Tu pode só dizer o que foi escrito aí, por favor, meu filho? Posso? Foi Ana Sam. Ela diz, eu sento, mas vem tanta coisa na cabeça, quanto no máximo até 3. Eu penso demais. O que fazer? Continua sentado em zazen. É, é assim, é normal que a gente fique pensando. É aquela história que eu estava dizendo. A gente não vai resolver do dia para a noite. Mas chega uma hora, o Zen trabalha assim,
Você sai de casa. Você sai de casa, isso mesmo. Você sai de casa, aí você vê assim um monstro bem grande. Aí depois você fica olhando aquele monstro assim, aquele bichão selvagem. Aí você consegue se aproximar dele. Aí você vê que ele não é tão selvagem assim. Aí você se afasta um pouco, depois volta um pouco, faz amizade com ele, e aí você, teimoso, e você sobe no bichão selvagem. E aí ele dá umas rodadas assim com você em cima. Aí às vezes você cai e você volta. Depois você vai praticando, você vai vendo que vai amansando. Vai amansando. Eu não sei nem se eu deveria compartilhar isso aqui, mas eu acho que eu vou compartilhar. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer zazen, só vinha na minha cabeça uma coordenadora que eu tinha. É a mente principiante. Só vinha na minha cabeça uma coordenadora que eu tinha. Eu chegava numa escola, aí dava aula pela manhã, a abençoada nem dizia bom dia, sabe? Ela dizia, professor, já fez suas cadernetas? Estão todas em dia? Aí eu olhava assim, vinha aquele ódio, lógico, né? Aí depois ela perguntava, e as provas? Já enviou? E só vinha isso, entendeu? Tranquilão aqui em Zazen, né? Tranquilão. Por fora, tranquilo. Por dentro, agitado. Que é uma das coisas que a gente lê nos textos pela manhã. E vinha aquilo o tempo todo. Teve um tempo que era tão perturbador isso, que eu cheguei a levar para a escola a carteira profissional, sabe? Eu disse, não, no dia que ela for grossa comigo, eu vou entregar a minha profissional, porque, né? E só vinha isso na minha cabeça. Só isso não, mas vinha muito disso. Só que depois a coisa vai, os pensamentos eles vão se acalmando. Né? Então, assim, que é justamente essa dificuldade que a gente tem, mas a gente precisa dedicar-se, a gente precisa dedicar um tempo da nossa vida, um tempo e também espaço interior para estudar a si mesmo, para saber. O que a gente comentou a semana passada? Como é que eu penso? Quem me ensinou a pensar? Eu vejo o mundo pelo olhar de quem? Quem é que tem grande influência sobre o meu pensamento? Como é minha base de ação? Qual é a maneira que eu opero no mundo? Isso é crucial você saber. Aí o Paulo coloca não agir, a não ação. Como é que eu construo a minha realidade? Como é que eu mantenho a minha realidade individual e coletiva? Como é que as coisas funcionam? Porque, pessoal, quando a gente não sabe como a gente constrói a realidade, quando a gente não sabe como a realidade funciona, quando a gente não sabe como a realidade se mantém, a gente fica muito indefeso. Eu vou dizer isso 2 vezes, mais 2 vezes. Quando a gente não sabe como a realidade é construída, como ela se mantém e como as coisas funcionam,
a gente fica indefeso. Se a gente não sabe como as coisas funcionam, a gente fica indefeso. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa, uma professora, colega minha, ela disse: eu sofro porque eu tenho medo de sofrer. Olha só, como eu tenho medo de sofrer, eu sofro. Eu disse: eita, tá ruim, mas tá muito ruim não. Porque se você só sofre porque tem medo de sofrer, quer dizer que você não tem uma causa, várias causas do sofrimento. Você só tem essa aí, medo de sofrer. Por isso sofre. Às vezes, pessoal, a gente não sabe fazer a leitura correta da coisa, né? Às vezes a gente sofre porque não consegue entender a coisa. Às vezes a gente sofre porque não consegue entender o que pode ou o que não nos pode acontecer. E quando acontece isso mesmo. Duas observações foram feitas agora no chat, interessante. A primeira foi: nós construímos a realidade ou a realidade nos constrói? As duas coisas. Não tem uma coisa isolada da outra. E a outra foi... Eita, escreve de novo. Escreve de novo, que eu... Ou fala, né? Exatamente. Que é a mente dos bodhisattvas. A mente dos bodhisattvas não tem obstáculos. Não tem obstáculo, não tem medo. Então, como a gente não sabe aquilo que pode nos acontecer, isso eu queria que você levasse, sabe? Eu não gosto de trabalhar muito na perspectiva de confortar as pessoas, não, mas... Mas uma coisa que é interessante, assim, às vezes a gente sofre porque a gente não tem noção. Essa foi maldosa demais, não foi, meu santo? É uma ajuda budista, foi pesada agora. Vamos lá. Olha só, como eu estava dizendo, às vezes a gente sofre porque não entende as coisas que podem nos acontecer. É o coach, né, Paulo? Eu seria um péssimo negócio desse aí, viu? Budismo quântico sozinho colocar agora ultrapassou o limite. Eu estava me lembrando aqui que eu tenho uma pessoa na minha família que, de vez em quando, manda uma mensagem no WhatsApp e diz: ei, reza aí para a impressora pegar? Reza aí para tal coisa? Eu vou pedir aos seres iluminados que mandem uma oração para a impressora pegar, para a gente achar os nossos objetos. Agora, tem uma pessoa que eu tenho certeza que quando ela reza, as coisas funcionam. É minha avó. A minha avó, só fazendo um parênteses aqui sobre essa história, eu tenho uma avó com 90 anos, vai fazer 91 anos. Agora, dia 28 de julho. Espero que chegue até lá, mas vai chegar. E eu tenho um tio muito cético. Perdeu, passou longuinho, exatamente, Ana. Esse meu tio tinha perdido um objeto lá, né? E aí, minha avó disse: espera aí, eu vou rezar para você encontrar esse objeto. Aí ele disse: reze não, mãe, reze não. Aí ela disse: então tá certo. Aí ele se agoniou, agoniou, agoniou. Não passou nem 5 minutos, aí disse: reze, mãe, reze, mãe. Ei,
Uma coisa metafísica tem na reza da minha avó. Ele achou o objeto tanto procurado. Assim que ela começou a rezar, passou pouco tempo, ele alcançou o objeto. Conseguiu encontrar o objeto. As coisas bonitas, né, da vida, né? Que nós devemos, sim, né? Ter práticas espirituais, rezar, orar, essas coisas são importantes. Então, veja, como eu não sei ao certo o que pode me acontecer, aí eu sofro. Isso mesmo, a fé move montanhas. E ao que é que acontece? Eu não entendo, eu não consigo fazer a leitura correta das coisas. Aí bate insegurança, né? Por quê, pessoal? O que é que pode nos acontecer? No momento é pegar um coronavírus. É. Não, mas só pode nos acontecer aquilo que as condições forem propícias. E aí você tem que ver quais são essas condições propícias. Você tem que observar as suas condições. Você tem que observar os seus condicionamentos. E uma coisa que lhe ajuda muito a entender isso que eu estou falando é você começar a observar que os nossos valores, né, os nossos impulsos, faz com que a gente caminhe numa certa direção. Óbvio, os valores que eu tenho, os impulsos que eu tenho, me faz caminhar para ali e não para lá. Esses valores, esses impulsos que eu tenho e a minha interdependência que eu vou criando ao longo da minha vida, faz com que eu crie um ambiente na minha mente, um ambiente mental. Aí nesse ambiente mental tem muita coisa. Isso faz com que a gente crie hábitos, isso faz com que a gente cristalize determinadas energias, determinados hábitos. Às vezes eu tenho a impressão, e eu não estou me ausentando disso, pelo contrário, eu estou me colocando também. Às vezes eu tenho a impressão que nós estamos com um pouco, com uma mente confusa, com algumas emoções perturbadoras, pulando de galho em galho, querendo ser feliz e dando sentido à vida. Eu não sei se alguém já chegou nessa situação, parou e disse, rapaz, velho, onde é que tudo isso vai acabar? Quando e como tudo isso vai findar? Então, a gente está, de uma certa maneira, com alguns pensamentos confusos, com algumas emoções que nos perturbam. Essas emoções podem ser o ciúme, a inveja, a raiva. E a gente fica de lá para cá. Ora a gente quer uma coisa, ora a gente quer outra coisa. Então a gente fica pulando de galho em galho, querendo ser feliz e atribuindo sentido à vida. Imagine como é que não vai sair essa felicidade nossa. Imagine como é o nosso sentido da vida. Por isso que aquilo que os mestres deixaram é de grande valia, você está entendendo? Porque eles nos mostraram mais ou menos assim um caminho que a gente pode ir.
Por onde a gente pode ir? Qual é o caminho mais confiável? Então, a nossa vida tem sido mais ou menos isso, sabe? E eu, o ano passado, quando eu estava preparando o retiro, que também falava sobre essa questão do sentido da vida, eu estava fazendo uma perspectiva da minha vida, assim, das coisas que eu já procurei, das coisas que eu encontrei e gostei, das coisas que eu encontrei e não gostei, de como poderia estar a minha vida se eu tivesse tomado essa decisão e não aquela outra. Olha que bacana, pessoal. Uma decisãozinha que você toma, ela pode mudar de maneira mais significativa o rumo da sua vida. Por isso que a nossa melhor amiga, o nosso melhor amigo tem que ser a sabedoria, tem que ser o conhecimento. Tem sutra é ensinamento, né? Um sutra budista que a gente lê pelas manhãs, que é o Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa, o poema do portal universal de Kanzeon Bodhisattva. Nesse sutra tem o seguinte: verdadeiro observar. Observar sereno. Observar de sabedoria de longo alcance. Observar de misericórdia. Observar de compaixão. Tanto esperado, pura e serena em radiância. A sabedoria do sol destruindo a escuridão, a ignorância, no caso. Controlador de tempestades e incêndios, que ilumina todo o mundo. Lei de piedade, tremor do trovão. Compaixão maravilhosa como uma grande nuvem, caindo simultaneamente chuva espiritual como néctar, apagando as chamas da tristeza. Quem faz isso por a gente é a sabedoria, é a lucidez. Nesse sutra, dá para entender, às vezes, um aspecto assim, que parece que nós estamos presos numa história e dentro dessa história, os nossos pensamentos, as nossas emoções circulam e faz sentido. A nossa vida tem sido mais ou menos assim. A gente está preso numa historiazinha, que é a nossa história, que é a nossa própria vida. Dentro dessa história, os nossos pensamentos e as nossas emoções ficam ali circulando e fazem sentido para a gente. Para outra pessoa, pode não fazer sentido, mas para a gente faz muito sentido. E é curioso, porque nós estamos aqui, de uma certa maneira, também para isso, para tentar fazer com que a gente consiga melhorar um aspecto dessa vida que a gente está, entre aspas, preso. Um aspecto que nós estamos presos. Porque assim, quando a gente entra nessa história, a gente sente as coisas correspondentes àquela história. Isso é o que a gente chama de realidade. Você diz, rapaz, minha vida tem sido assim, sabe? Aí você conta. Você conta justamente o quê? Esses pensamentos, essas emoções que você tem. E dentro daquela história, dentro da nossa história, quando a gente está com um pensamento, com uma emoção, por exemplo, parece que aquilo está completo. Parece que tudo aquilo que a gente está vivenciando naquele momento faz todo sentido. Parece que não existe mais nada fora dali. Isso acontece muito quando a gente tem algum problema.
Quando a gente tem algum problema, parece que a nossa vida parou ali. A gente está preso. A gente tem dificuldade de sair daquilo. Sabe por que a gente tem dificuldade? A gente tem dificuldade de sair daquilo porque a nossa mente, as nossas emoções, nós não conseguimos pensar e sentir duas coisas ao mesmo tempo. Como é? Isso mesmo. Nós não conseguimos pensar e sentir duas coisas ao mesmo tempo. Exemplo, eu não consigo ser feliz ao mesmo tempo e ser triste também. Eu não consigo pensar na volta do Campeonato Carioca para ver o Flamengo ser campeão e pensar na volta do Campeonato Paulista ao mesmo tempo, não tem como. Então, quando a gente está num momento da nossa vida, quando a gente está numa psicosfera, numa bolha, a nossa tendência é agir conforme aqueles conteúdos. Veja, qual é a bolha que eu estou agora? Eu estou na bolha aqui do zazen, do sentido da vida, com algumas pessoas. Então, qual é a minha tendência? Esse relevo aqui, galera, são os Inselbergs, também conhecidos como Morro Testemunho. Essa vegetação aqui, isso aqui é a floresta amazônica, o bioma amazônico. Não, eu não estou nessa bolha. Então, quando a gente está preso, quando a gente está envolvido em determinado aspecto da nossa vida, a gente tende a agir, a pensar e a sentir com aqueles conteúdos. Então, que como eu estava dizendo, a gente não pensa e sente duas coisas ao mesmo tempo. Duas coisas diferentes, não. Ser feliz e triste ao mesmo tempo. Algo que acontece, para a gente encerrar. Acontece o seguinte. A gente tem que adquirir emoções positivas, pensamentos lúcidos. A gente tem que adquirir lucidez e emoções positivas antes das emoções negativas se aproximarem de nós. Pelo que eu disse, nós não conseguimos pensar dois pensamentos ao mesmo tempo, não conseguimos sentir dois sentimentos ao mesmo tempo. Então, por que Zazen? Para isso. Para a gente encontrar, pegar o disquetezinho, coloca lá no computador, formata ele e usa de novo. Limpa. O Zazen limpa. Não vai limpar assim do dia para a noite. Pessoal, se a gente não consegue fazer isso de maneira racional, trabalhando com os nossos pensamentos, trabalhando com as nossas emoções, trabalhando com a nossa conduta, com corpo, fala e mente, se a gente não consegue fazer isso, a gente cada vez fica mais dependente das condições externas. Por que o Zazen? Limpa. Purifica. Mas se a gente ficar só nessa, purifica, 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 vai, resolve, só atrapalha. Por isso que é o Shikantaza, que é simplesmente sentar-se. Isso que eu estou dizendo aqui, a ciência é que fala, as pesquisas que falam de meditação trazem isso. Então, se a gente conseguir ter a prática,
a gente fica menos dependente das condições externas. E quando a gente fica dependente das condições externas, a nossa mudança é muito vagarosa. Se eu ficar sempre dependendo das condições externas, a mudança é muito vagarosa. E a gente vai mudar um pouquinho mais rápido se a gente depender da condição externa, se a gente souber utilizar. Espera aí que agora eu me confundi todo. Escutei quando alguém pensou. Olha só. Por que a gente senta-se em zazen? Tem as questões mais profundas. A iluminação. Eu não estou trabalhando nessa perspectiva, estou trabalhando muito antes disso. Então, quando a gente pratica, a gente purifica mente, emoções. Isso é óbvio. Purificado de mente e de emoções, a gente já evita um bocado de problema na vida. Agora, se eu não consigo praticar, eu vou ficar dependente demais das condições externas. Se eu não conseguir praticar, eu vou ficar dependente das condições externas. E aí a minha mudança, ela vai ser muito vagarosa. Porque eu só vou mudar se as condições permitirem e também se eu me tocar, né? Que foi uma observação que o Paulo Santos fez ainda agora. É a gente que constrói a realidade ou a realidade constrói a gente? Acho que são as duas coisas. Por isso que eu disse lá no começo, a gente precisa saber utilizar a realidade que a gente vive. Então, o que é que nos limita? O que nos limita, muitas vezes, são esses nossos pensamentos. O que nos limita é o nosso conhecimento, as nossas emoções, a nossa interdependência nos limita demais. A gente está preso a situações que dificultam determinadas melhoras e eu tenho que saber trabalhar com isso. E eu queria encerrar com um trecho de um livro chamado Felicidade, a Prática do Bem-Estar. Esse trecho tem no material do retiro do ano passado, de um monge chamado Metier Ricardo. Ele diz o seguinte, olha, aquele que tem paz interior não é mais esmagado pela derrota ou inflado pelo sucesso. Torna-se capaz de viver intensamente as suas experiências no contexto de uma serenidade vasta e profunda, já que ele compreende que elas são efêmeras e que é inútil apegar-se a elas. Não tem mais o sentimento de perder as ilusões. Quando as coisas vão mal e confrontam-se com a adversidade, não se preocupa com isso. Não mergulha na depressão, já que sua felicidade repousa em uma fundação sólida, não causal. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.